Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo, dia 4, vamos ouvir o que a palavra de São Lucas, no Evangelho de hoje, tem a nos falar. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega das suas mãe, do seu pai, das suas mulheres e filhos, irmãos, irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso caçoarão, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar um outro que marcha com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Veja, as palavras do Evangelho é importante que a gente não interprete elas ao pé da letra do que está dizendo, do escrito na palavra, mas sim da mensagem que ela quer passar. Iniciando lá de cima, Jesus fala de deixar pai, mãe, irmão, esposa, filho, enfim. Não é um deixar de amar ou de estar próximo, no meu entender, mas é de colocar a Deus em primeiro lugar para ter as condições favoráveis em si, para poder assim dar ao próximo, como é um dos mandamentos, amar ao próximo, dar ao próximo todo o amor já compreendido em Deus. Qual é o amor compreendido em Deus? O amor da solidariedade, o amor do respeito, o amor da não corrupção, o amor da não traição, o amor de estar construindo de forma a respeitar o livre-arbítrio. Qual que é o amor que nós humanos precisamos? Desse amor. Nós só podemos dar esse amor um ao outro se antes nós tivermos conhecido Ele em Deus. Por isso está aí, para poder ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo? Um discípulo é compreender o que alguém está querendo lhes passar e verificando que há verdade naquilo ali, procurar redigir a sua vida nesses caminhos e aperfeiçoando ainda mais o que é dito, ou seja, melhorando ainda mais. Não é um conhecimento que ele está esgotado no que está posto, mas é um conhecimento em constante construção. Jesus deu um conhecimento à época para um tipo de mentalidade que a população tinha naquela época. Hoje nós temos uma mentalidade mais robusta, mais evoluída, com mais tecnologia. Significa que o conhecimento também ele vai junto se aprimorando e crescendo. Portanto, não devemos levar a palavra ao pé do que está escrito, mas ao sentido que ela quer nos passar. E aí Jesus termina no final do Evangelho falando sobre justamente um rei que sai para guerrear com 10.000 contra um que vem com 20.000. Ele não diz que aquele rei com 10.000 deve imediatamente desistir da batalha. Ele diz o seguinte: se o que tem 10.000 sentir que não tem condições de vencer o de 20, então mande negociar a paz. Ou seja, na nossa vida, na nossa jornada, e aí dá também o exemplo do alicerce da casa, e pede para calcular as despesas antes de começar a obra, nós devemos, nas nossas ações, buscar verificar o máximo possível sobre as adversidades que vão acontecer, o que nós temos à nossa disposição, para ver se esse realmente é o caminho a seguir. E aí, fazendo esses cálculos, colocando tudo na mão de Deus, vendo o que é possível, pode ir 100 homens contra 10.000, que vence se tiver em Deus e se for dada ali aquela dádiva divina. Mas se perceber que 100 homens não têm condições de vencer 10.000 homens,
né? Porque os instrumentos, a força, a fé, enfim, vários fatores não estão bem coligados. Então, assim, busca-se outros caminhos, sabe? Mas Jesus também não quer incentivar aqui a guerra. Ele quer dizer o seguinte, que na nossa vida a gente deve buscar saber dos caminhos que estamos seguindo, calcular, buscar conhecer quais são as adversidades e ver a nossa capacidade e nossa competência. Portanto, para nós compreendermos ainda mais, é buscarmos, né, a leitura, o entendimento, pedir principalmente espiritualmente. Não é só ler a palavra, mas no nosso sentido do silêncio próprio. O silêncio nos fala muito, não é? Pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria, o conhecimento para, uma vez compreendendo, colocarmos em prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe cada vez mais e tenhamos um bom dia.